e eu quero falar sobre fé. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé é o que precisamos ser. Homens e mulheres de fé é o que precisamos ser em nossa vida. Homens e mulheres de fé é o que precisamos ser. Eu falo 3 vezes porque quando nós repetimos algo, primeiro que se torna uma verdade para nós, fixa na nossa mente. E o que você precisa pensar sobre você é que você precisa ser uma pessoa de fé. Quando a gente fala de fé, as pessoas falam de fé para conquistar, fé para obter, fé para fazer coisas, fé para alcançar coisas. Mas existe um tipo de fé que só Jesus pode nos dar. Existe um tipo de fé que só Jesus pode fazer acontecer em nossas vidas. E esse tipo de fé que eu quero comentar com vocês essa tarde. Hebreus capítulo 12, eu quero fazer a leitura com vocês. Eu estou aqui com uma Bíblia BKJ e vamos ao texto. São 3 versículos apenas. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à direita, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Tem um tipo de fé que o mundo não ensina a nós ter. Tem um tipo de fé que muitas igrejas não ensinam as pessoas a ter. É a fé para resistir. A fé para resistir nos dias mais difíceis de nossa vida. A fé para nos fazer prosseguir em meio a caminhadas difíceis. Quando a gente vê esse texto, nós vemos pelo menos 10 pontos sobre esses 3 versículos. Primeiro ponto, observar sempre. Segundo ponto, devemos nos livrar de tudo que seja embaraço, pecado ou que nos traga vergonha. Terceiro, cuidar da nossa imagem como pessoa. Terceiro, devemos ter perseverança. Quarto, quinto, ir rumo ao propósito. Olhar firme para Jesus, ter Jesus como padrão de fé. Devemos suportar a nossa cruz, desprezar qualquer tipo de vergonha, entender que irá receber com júbilo aquilo que Deus nos prometeu. E mais um ponto, estar ao lado de Deus e desfrutar por ter concluído a nossa jornada. Outro ponto que quero deixar para vocês é sobre fé. Fé para resistir como Jesus. Fé para não desanimar. Fé para não nos cansar. Fé para, por mais que aflito, não fiquemos prostrados. Fé para refletir o que Jesus fez e prosseguir a nossa caminhada com Ele. Essa fé que Jesus nos aplica, essa fé que Jesus nos ensina. A palavra de Deus no capítulo 11 vai dizer que muitos homens foram honrados pela sua fé. No versículo 39 do capítulo 11 vai dizer que muitos pela fé batalharam, muitos foram honrados pela fé que teve, muitos seguiram aquilo que Jesus deixou para seguir, muitos fez tudo que Deus pediu para fazer, muitos que foram guiados pelo Espírito Santo não alcançaram aquilo que Deus prometeu, mas eles permaneceram firmes até o final, e a fé deles fez com que eles pudessem alcançar a bênção de Deus. A bênção de Deus não está relacionado a você alcançar aquilo que Deus te prometeu. A fé, ela serve para te motivar a caminhar, a prosseguir naquilo que Deus te chamou. Adriel, pastor, vai acontecer o que eu quero? Meu irmão, pode não acontecer. A palavra de Deus diz que muitos batalharam, não viram o cumprimento daquilo que Deus prometeu para eles, mas em momento nenhum o desânimo e o cansaço tomou conta deles. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, meu querido pastor Rafael Santos, o apóstolo Paulo diz: eu estou correndo uma corrida. Eu estou correndo uma corrida e o meu objetivo
é encerrar a carreira e guardar a fé. Em nenhum momento ele disse que iria vencer. Em algum momento ele disse que iria chegar no final e obter um grande troféu. Mas ele disse: eu vou concluir aquilo que eu preciso fazer. De repente você está aí na sua casa pensando: minha vida não está bem. Eu quero desistir do meu casamento, eu quero desistir do meu trabalho, eu quero desistir de muitas coisas que eu faço no meu dia a dia. Mas a palavra que eu tenho para você é o seguinte: tenha fé para resistir, tenha fé para prosseguir, tenha fé sabendo que Deus está aí do seu lado. Por mais que você não veja Deus agindo de uma maneira sobrenatural em termos de abrir todos os caminhos, deixar você passar sem dificuldade alguma, você fala assim: não estou, mas eu sei que Deus está ainda hoje te sustentando. A palavra de Deus nos diz que Ele está conosco em todos os momentos. O Salmo 91, que é muito conhecido, ele diz que pode 1000 cair do nosso lado, mais 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Por quê? Porque existe uma proteção de Deus para a nossa vida. E você que está me assistindo ou me ouvindo, ou seja lá onde minha voz esteja chegando para você, eu quero que você tenha uma fé para resistir. A fé que Jesus Cristo teve. Todos os homens que andaram em fé, eles não olharam para as dificuldades. Todos os homens que andaram em fé, eles não olharam para aquilo que estavam como um tipo de dificuldade, um tipo de barreira para eles prosseguir, mas eles olharam firmemente para Jesus. E Jesus foi aquele que manteve cada um em sua forte mão. E por mais que a situação era difícil, por mais que parecia tudo chegar ao fim, Jesus mudou a história de cada um deles e fez eles mais do que resistente. Fizeram eles pessoas corajosas, pessoas que prosseguiram até o final. Jesus não quer que você siga Ele de uma maneira onde você olha e pensa: será que dá para fazer? Deus quer que você caminhe na certeza que Deus está contigo e que você vai chegar ao final. Se eu tenho uma palavra para você, eu quero definir essa ministração em 2 frases. A primeira frase: a fé é a âncora que sustenta a nossa resistência diante as adversidades da vida. A fé é a âncora que sustenta a nossa resistência diante das adversidades da vida. E a segunda frase que eu tenho para você, baseado na palavra de Deus sobre fé, é o seguinte: devemos ficar com os nossos olhos em Jesus, perseverando com fé e resistência, considerando ou entendendo, dando valor ao exemplo de Jesus, para não desanimar diante das provações. Meu irmão, não sei o que você passa na sua vida. De repente você está num momento muito bom, e que essa palavra sirva para que no futuro, quando vir o dia mal, você saber: eu preciso ter uma fé para resistir. De repente você está numa situação que não é nada agradável. Você precisa agora, nesse exato momento, de uma fé para resistir. E a minha oração e a minha declaração profética em nome de Jesus é que a unção de Deus te alcance para que você possa viver, andar numa fé para resistir, uma fé para resistir e continuar rompendo. Romper é diante de um obstáculo muito duro, você ultrapassar esse obstáculo, e assim Deus fará com a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória